galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Galera, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula de redação. Na primeira, se você já acompanhou com calma e tranquilidade, você percebeu que você já tem uma base. Isso é indiscutível. Se você quisesse apenas com a primeira aula tentar a sorte numa prova de concurso público, com certeza você já teria uma base para poder tirar onda. Quer fazer o teste? Faça o seguinte, você provavelmente tem um cursinho perto da sua casa. Ah, professor, eu moro no Cafundó do Judas, mas tem algum professor, algum colégio, alguma coisa assim. Pega um tema qualquer e você leva para esse professor em cima daquilo que nós estudamos na primeira aula. Pode ter certeza absoluta que se você fizer exatamente aquilo que nós combinamos, você vai tirar uma excelente nota. E esse professor vai perceber que você tem uma base, que você tem, na verdade, uma estrutura digna de um grande concurseiro. Agora é o seguinte, para a gente poder aprofundar isso, nós temos que ir um pouquinho além. Lembra que na primeira aula, no caso a aula passada, eu disse a vocês assim, de acordo com aquela estrutura que eu estou apresentando a vocês, em que a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, o parágrafo mais importante é o da introdução, que é o cartão de visita. Beleza? Só que não basta você ter uma boa introdução. No final das contas, depois ele vai olhar para ver se você realmente argumentou ou não. Hoje em dia, os concursos públicos estão priorizando a estrutura dissertativa-argumentativa. E aí o que acontece? Se você tem uma dissertação, você tem que defender uma tese, uma opinião. E para isso você precisa apresentar argumentos para sustentar. Só que aí o aluno, ele aprende a estrutura e ele acaba fazendo um texto expositivo. Ele acaba não argumentando. E a argumentação é demasiadamente importante para esse momento. Então, olha só. Eu agora vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer uma boa argumentação. E lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Se você aprender a apresentar esse argumento e depois desenvolver na ordem, na sequência direitinho, você já tem um 6 garantido. Para você conseguir o 7, o 8, o 9 e o almejado 10 que todo mundo quer, você tem que aprofundar o tema, não é verdade? E como é que a gente consegue aprofundar esse tema? Com conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa e mais eu posso falar sobre as coisas. Os linguistas chamam o conhecimento de mundo de saber elocucional. Como assim? Quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu posso falar sobre a mesma. Então, se eu domino um tema, se eu domino um assunto, poxa, falar sobre este assunto vai ser muito simples. Então, na hora de aprofundar o tema, eu tenho de ter sim esse conhecimento de mundo. E como é que eu obtenho esse conhecimento de mundo? Com as dicas que eu vou te dando aqui e com essa aula de argumentação. Nós vamos aprender exatamente a argumentar. Uma parte da aula, outra, é um pouco mais técnica. Então, eu vou te pedir um pouquinho mais de paciência. Mas, meu irmão, tu está estudando para concurso público. Se você não tiver paciência para poder aprender, você não vai ter paciência para nada, não é verdade? Então, você não quer ganhar 10, 15 mil? Pô, 5 mil já tá bom, Sidney. Então, vamos lá, ué. Vamos cair para dentro. Vem aqui comigo, ó. Então, nossa aula hoje é sobre argumentação. Beleza? Tranquilo? Você já tem a estrutura fundamentada. Então, vamos cair para dentro. Olha aqui comigo, ó. Os parágrafos de argumentação têm por fim apresentar justificativas que respaldem a tese do texto. Aquele tópico frasal, a frase mais importante que a gente bota lá no início do texto. Um erro frequente dos candidatos é escrever parágrafos de desenvolvimento em textos argumentativos sem argumentos. Sabe por quê? Porque, na verdade, você fica com tanto medo, mas tanto medo da argumentação, na verdade, daquela redação, que você acaba não argumentando de verdade. Então, você monta uma estruturazinha que você aprendeu. Às vezes, alguns professores ensinam para os alunos até alguns famosos caveirões. Não é o que eu estou ensinando, eu estou ensinando uma estrutura introdutória, facilitadora. Mas tem cursos, pelo menos não sei, não é nos outros estados, nos outros municípios, mas aqui no Rio, alguns cursos ensinam o famoso caveirão para o aluno. Só que aquilo dali faz com que o camarada fale, e no final das contas não diga nada. Então ele não consegue fazer o quê? Argumentar. Ele apenas
expõe, expõe, expõe. E se o avaliador for um avaliador criterioso, caso você não argumente, com certeza você está, meu irmão, ferrado. Essa é a verdade. Então vamos lá, ó. Olha a importância dessa argumentação, meu companheiro. É nos parágrafos de argumentação que o candidato deve mostrar com mais destaque seu conhecimento sobre o assunto. Os espelhos de correção dedicam itens especiais a esses itens. Então, olha só, o camarada, quando ele está avaliando a tua redação, ele vai olhar o teu parágrafo de desenvolvimento para ver se você, na verdade, foi coeso, se você foi coerente, se você argumentou propriamente. E então, ele vai perceber se você, com essa argumentação, se você fez através de dados estatísticos, se você fez através de exemplos de autoridades, se você, na verdade, ali, você utilizou um contra-argumento, ele vai observar tudo isso. Então, se o teu argumento ali não está encorpado, não está bacana, você com certeza vai perder ponto por essa linha argumentativa. Então, viu o que eu falei no início da aula? É exatamente aqui, no parágrafo de desenvolvimento, que você vai mostrar o teu conhecimento acerca do assunto. Então, é por isso que é no parágrafo de desenvolvimento que eu acabo escrevendo mais. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Você pode fazer a tua redação toda com o mesmo número de linhas. Por exemplo, 5, 5, 5, 5. Pode fazer isso. Mas se porventura você tiver de escrever mais ou menos, você tem que tomar cuidado com o parágrafo. Eu disse a vocês na aula passada que você vai gerar, isso tudo é contrato de comunicação. O teu parágrafo vai gerar em torno de 4 a 7 linhas. Se você tem de escrever 5, 6 e 7 linhas, não vai ser no parágrafo de introdução, nem no parágrafo de conclusão. Vai ser no parágrafo de desenvolvimento. Porque se o parágrafo de desenvolvimento é o parágrafo que você tem que mostrar o teu conhecimento, é exatamente aqui que você tem que escrever mais, tranquilo? Aí vem comigo. O candidato deve delimitar claramente um argumento por parágrafo, exatamente como nós vimos a estrutura da redação como um todo. Afinal de contas, você não pode colocar mais de um argumento naquele parágrafo, e você não pode pegar um argumento e tentar transformar em 2 parágrafos. Exatamente como eu falo aqui, ó, apresentar mais de um argumento por parágrafo torna o texto raso. Sabe por que raso? Imagina o seguinte, você tem um parágrafo, 5, 6, 7 linhas. Pô, imagina o seguinte, se você bota 2 argumentos, 3 argumentos, como é que você vai desenvolver? Como é que você vai aprofundar aquilo dali? Como é que você vai mostrar realmente conhecimento de mundo? Então, o camarada que acaba colocando mais de um argumento é porque ele não tem conhecimento de mundo. Então, ele ouviu dizer e sai colocando ali. Ah, o William Bonner falou semana passada no jornal, ele vai lá e coloca. Ah, o Jô Soares estava falando na entrevista que ele fez com o secretário de Educação, ele falou sobre isso. Ele vai lá e coloca. Mas ele na hora não estava prestando atenção, estava dormindo, ele estava comendo, ele estava dizendo outra coisa, menos prestar atenção no que estava realmente sendo dito. Então ele lembra vagamente, e aí ele apresenta aquilo dali, o argumento. Mas desenvolver ele não consegue. É por isso que eu digo, meu irmão, você não precisa só aprender a estrutura, você tem sim que estudar. E, gente, vamos ser sinceros, aproveita aí, olha em outros professores que vocês têm aqui no curso, os professores de atualidade, os professores de outras disciplinas. Pô, aproveita a aula dos outros professores que vão enriquecer, vão ampliar o conhecimento de mundo de vocês. Depois vocês caem para dentro aqui, ó, mata pau. Agora, do mesmo jeito que apresentar mais de um parágrafo, quer dizer, mais de um argumento por parágrafo é, na verdade, algo que vai danificar a tua redação, tratar um mesmo argumento em mais de um parágrafo torna o texto repetitivo. Imagina só, quando você pega um argumento, aí você tem aquele parágrafo, depois você vai para o outro parágrafo e continua falando da mesma coisa, o que você mostra? Primeiro, você mostra que você desconhece outros argumentos para sustentar aquilo dali. Segundo, você vai ficar o tempo todo falando da mesma coisa. Então, não tem como você não ser repetitivo. E você viu comigo na aula passada que o texto escrito jamais pode ser repetitivo. Se eu estou falando,
eu posso repetir várias vezes os mesmos termos, as mesmas ideias. Até mesmo porque a fala, ela tende a ser enfática o tempo todo. Se você está trabalhando um texto oral, você tem, na verdade, quase que por hábito, enfatizar todos os processos. Então, por isso há a repetição. Agora, no texto escrito, pelo contrato de comunicação, se você fica repetindo várias vezes o mesmo termo, várias vezes a mesma ideia, você demonstra pobreza de vocabulário e pobreza de ideias. Teu texto é raso, é um texto fraco. Então é por isso que eu tenho que tomar cuidado para realmente, em cada parágrafo de desenvolvimento, desenvolver apenas um argumento. Desta forma, eu com certeza vou produzir um excelente texto. Tranquilo? Então vamos lá. Meus companheiros, vamos aprender agora as formas para poder fazer isso daqui, ó. Para respaldar uma tese, diversos tipos de argumentos podem ser empregados. Dados estatísticos, exemplos, relações de causa e consequência, testemunhos de autoridade e contra-argumentos. Pô, professor, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? É porque eu não posso bater aqui agora, meu companheiro, porque senão eu batia. Eu já te falei, você tem que pegar os editoriais do jornal e tem que ler aquilo dali. Você tem que pegar as revistas, a Veja, a Caros Amigos, a Le Monde Diplomatique. Você tem que pegar a Carta Capital, você tem que pegar a Época, você tem que pegar esses textos e estudar, meu companheiro, porque isso daqui não vai servir só para você fazer uma prova de redação, vai servir para você fazer uma boa prova de atualidade. De repente você vai fazer uma prova para Polícia Federal e lá vai cair a prova de economia. Meu companheiro, se você não está lendo, como é que você vai fazer uma boa prova de economia? Como é que você vai distinguir a macro e a microeconomia? Se você não quer perder tempo, veja aqui no LAC, com o professor Alex Mendes. Com certeza você vai ter uma excelente aula e vai conseguir acompanhar. Agora, você não pode apenas confiar em que você fazendo um cursinho preparatório, você está 100% preparado. Não, meu companheiro, você tem que buscar, você tem que fazer a diferença. Será aprovado? Você vai até conseguir. Agora, você quer ser aprovado apenas? Não, você quer ficar entre os classificados. E para ficar entre os classificados, você tem que buscar um algo a mais. Eu sempre falo para o meu aluno, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu trabalho em diversos lugares, então de vez em quando eu não vou conseguir te responder assim de imediato. Mas eu tento na maior parte das vezes. Agora, eu sempre digo para vocês, vocês precisam aprender a ser concurseiros. Vocês precisam fazer disso um meio de vida. Tem que ter uma organização. Aproveita aí que no LAC tem um personal coach que já te ajuda nisso daí. Você tem que buscar um momento em casa para poder estudar. E não é só ficar revisando matéria, é buscar o algo a mais, ir além. É realmente pegar essas revistas e ter o hábito. Pô, professor, tá caro para comprar tudo. Então não compra tudo, compra só uma. Ou então começa a perguntar entre os teus vizinhos quem é que é assinante. Aí, fala assim, aí começa a visitar o cara. Começa a visitar. Pô, hoje eu vim te visitar, coisa e tal. Como é que você tá? E você senta lá no sofá dele. Pô, revista bacana, cara. Você já leu? Aí ele, pô, já li. Pô, deixa eu dar uma lida também. Aí ele vai falar, mas por que você quer ler? Não, eu quero ler pra gente ter mais assunto para poder conversar. Aí você pega lá, lê também. E, poxa. E aí imagina, se o cara lê também e você também lê. Olha a troca de ideias. Vai ampliar ainda mais o teu conhecimento. Só estou dando uma dica para você não gastar dinheiro, tá? Então vem aqui comigo. Vamos ver como é que funciona um por um. Meus companheiros, o primeiro são os dados estatísticos. Então vamos lá. Expressam numericamente um fato defendido na tese do texto, sugerem respaldo científico à tese. Agora, olha isso daqui em vermelhinho. Não devem ser inventados. Caraca, como assim, Sidney? É, meu companheiro, tem aluno que inventa. O camarada chega e fala assim, porra, meu irmão, ninguém vai ver se aquilo dali realmente é verdade. Eu sei porque eu já dei aula em colégio. E eu tinha um aluno muito engraçado. Ele inventava direto os dados estatísticos. Segundo o censo demográfico, 2 milhões de não sei o quê. E ele botava. Só que é o seguinte,
Quando está no colégio, acaba passando batido por alguns professores. Como eu já dava aula em preparatório para concurso, eu pegava, e aí comigo ele tinha todo o cuidado. Só que é o seguinte, ele fazia no colégio, provavelmente ele fez isso no concurso público, mas muitos e muitos são os candidatos que inventam isso no concurso público. Só que, meu irmão, no concurso público, você não está lidando com um professor que dá aula em 10 colégios, não tem tempo de olhar direito, a tua estrutura está ali, está bacana, ele vai te dar uma nota, não. Ele, na verdade, está preparado para aquilo. Então, quando ele olhar aquele dado estatístico inventado, ele vai perceber. Sabe por quê? Porque antes de pegar a tua prova para corrigir, ele, na verdade, leu os possíveis textos base que havia sobre aquele assunto. Então, esses textos que, na verdade, existem sobre esses assuntos, aquele avaliador já leu. Então, para te pegar numa invenção, numa mentirinha que você achou que ia passar batido, isso daí vai te dar um problema sério. Então, se você não sabe exatamente o que você faz, você coloca aproximadamente. Você não precisa ser incisivo, não precisa inventar. Você pode colocar aproximadamente. Ah, mais ou menos 20%. Você não está dizendo que são 20%. Você está dizendo que são aproximadamente 20%. Que você lembrava, sei lá. Entenderam como é que funciona? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Olha aqui, um exemplo. Eu tive todo o cuidado de botar em vermelhinho aqui para vocês, destacado, a parte que vai ser diferente do resto do teu texto, tá? Então, olha aqui. Os investidores já perceberam que a classe C cresceu quase, olha só, quase 20%. O camarada aqui não enfatiza, ele aproxima. Então, ó, a classe C cresceu quase 20% a mais em relação às outras nos últimos anos. Então, primeira coisa que ele fez, ele apresentou um dado estatístico. Para quê? Para sustentar o argumento dele. Aí vamos lá, ó, vamos dar uma olhada. Cada vez mais torna-se interessante o comércio não de itens de luxo, mas de bens para a classe média alta. Os pequenos empresários precisam atender melhor essa parcela da população, que cresce de forma vertiginosa. Ou seja, quando ele mostra que a classe C é que está crescendo, ele está criando aqui, com esse dado estatístico, uma base para argumentar e mostrar que o comércio, na verdade, precisa investir nesses bens mais baratos de consumo, e não naqueles artigos de luxo. Imagina, será que o camarada da classe C tem como comprar uma Land Rover de 400 mil reais? Não, não tem condição, não tem condição. Só quem tem condição é o Irapuã. Agora, quem está na classe C não tem condição. Eu não tenho. No máximo eu vou comprar um Fusquinha velho. Agora, o Irapuã pode, que ele é da classe A. Para mim não dá. Agora, dessa forma, vocês perceberam que o camarada conseguiu estruturar bem uma base para poder argumentar e mostrar. Olha só, meu companheiro, se está crescendo a classe C, se isso daqui está crescendo e os investidores já perceberam, logo o comércio tem que investir em quem? Na classe C. E dá para investir na classe C com bens de consumo que são demasiadamente caros? Não. Imagina, é melhor você vender uma coisa que custa 500 mil reais ou você vender 10 milhões de coisas que custam 100 reais? Para e pensa. É isso que o texto está dizendo. O texto argumentou ou não argumentou em prol dessa classe C? Em prol dessa nova forma de comércio? Olha que texto bonito. Aqui com dados estatísticos. Tranquilo? Então vamos lá. Olha o próximo aqui. O próximo eu vou trabalhar com os exemplos.
Só que aqui, meu companheiro, você tem que tomar cuidado, ó. Vamos lá. Justificam a tese do texto na medida em que apresentam um caso concreto a ela relacionado. Podem ser notórios, como assim? De conhecimento geral. Ou hipotéticos, como se o camarada tivesse, na verdade, criando uma situação que ainda não existe, já que é hipotético. Ah, pode ser assim. Suponhamos que tivesse acontecido assim, e aí ele vai trabalhar. Mas olha só, mas não reais e particulares. Não podem ser estritamente narrativos. Vamos entender isso daqui. Imagina o seguinte, se eu vou citar algum exemplo, eu, na verdade, tenho que tomar cuidado com esse tipo de exemplo. Eu até posso trabalhar algo que é de conhecimento geral e algo que é hipotético, mas eu tenho que fazer apenas uma breve menção. Eu não tenho que desenrolar todo o processo que aconteceu. Imagina, a queda do avião do cara que ia se candidatar à presidência, do Eduardo Costa. Era esse nome mesmo? Nem lembro. Então, olha só. Aí você vai lá falar sobre isso. Será que você vai ficar falando tudo, dizendo que a câmera do prédio tal pegou e que não sei o que lá, e que a caixa preta não estava lá, e vai ficar falando tudo? Não, você não vai fazer isso. Sem contar que você não vai falar de casos particulares, como, por exemplo, o caso do teu vizinho, o caso da tua vizinha, o caso do teu tio, da tua tia. Você tem que tomar cuidado com isso. Essa é a verdade. Olha aqui como é que isso funciona, ó. Eu coloco assim, ó. Isso aqui é sensacional, ó. Diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte como tentativa de aplacar a violência. No entanto, No entanto, entretanto, porém, mas, todavia, contudo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura adversativa. Lembra que eu disse a vocês? Para escrever um bom texto e interpretar bem, você tem que aprender as estruturas conjuntivas, porque vão dar respaldo para a coesão sequencial. Só faz um bom texto quem tem um domínio das conjunções, para indicar causa, consequência, oposição, finalidade, conclusão, explicação. Então aqui, quando ele coloca esse no entanto, ele já está me mostrando que ele vai contra possivelmente aquilo que foi apresentado ali. Então olha só, diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte como tentativa de aplacar a violência. No entanto, os estadunidenses têm percebido pouca redução efetiva na criminalidade graças à pena capital. O que mostra que a ineficácia de tal punição. Então, olha só, até aqui, o que o camarada fez? Ele mostrou, tudo bem, os Estados Unidos aplicam a pena de morte. No entanto, isso não reduziu em nada. Então, o que acontece? Os próprios estadunidenses, os próprios americanos já estão percebendo que a carta capital, ó, quer dizer, a carta capital não, a pena capital, né, a pena de morte, não tem tanta eficácia. Aí ele vai e mata a cobra e mostra o pau. É preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições sociais dignas a cada cidadão, para que este, né, o criminoso, o cidadão aqui, ó,
não venha a se envolver com o mundo do crime. Olha que argumento belo. De nada adianta pegar o camarada agora e matar. O ideal é investir na sua o quê? Condição social, infraestrutura, educação, melhores salários. Então, dessa forma, né, aqui a gente tem um pedaço do texto. Com certeza seria essa a vertente do texto. É muito melhor investir em educação que investir nas cadeias, não é não? Então, vem aqui comigo, ó. Viram como é que funciona o exemplo? Então, a questão do exemplo é a seguinte. Eu vou mostrar o exemplo de uma coisa que acontece em algum lugar, em alguma empresa, em algum país, em algum estado. Com isso, eu posso ser a favor ou contra. Imagina o seguinte, imagina que a minha intenção fosse falar a favor da pena de morte. Aí eu ia mostrar um exemplo de um local que a pena de morte realmente está o quê? Funcionando. Então, olha só, lá no local tal, depois que se implementou a pena de morte, reduziu em 100% a criminalidade. Diante disso, devemos adotar a pena de morte. Agora, aqui, o exemplo mostrou que a pena de morte não tem tanta eficácia. Com isso, ele mostra que não devemos utilizar a pena de morte. É a relação do exemplo, que deve ou não ser seguido. Aí vai depender da sua intenção comunicativa. Tranquilo? Olha aqui, meu companheiro. Relações de causa e consequência. Isso daqui é importantíssimo. Porque, na verdade, a causa e a consequência vão permear vários e vários textos. Porque isso daqui é inerente ao nosso próprio dia a dia. Tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Então, por isso que essa relação de causa e consequência é muito importante. E a gente tem que tomar cuidado aqui agora para poder entender bem. Qualquer dúvida que você tenha, depois entre em contato comigo pelo Facebook. Detalhe, eu vou dar uma dica. Tem o Facebook e tem a fanpage, que eu sou uma ameba. Eu sou uma ameba com o negócio de internet, gente. Uma ameba. Foi mais de meses sem entender como é que mexer naquele negócio ali. Mais de meses. Então, se o camarada me manda uma mensagem para a fanpage, eu não consigo responder de jeito nenhum. Então, você tem que mandar uma mensagem para o perfil, tá? Desculpa estar parando a aula aqui agora para falar essa sandice, mas é isso, tá? Adiciona no perfil, com certeza eu vou conseguir responder com mais tranquilidade, tá? Agora vem aqui comigo, ó. O que vai acontecer com essa relação de causa e consequência? Elas vão fortalecer o texto, na medida em que situam a tese diante de uma cadeia de outros fatos. Olha como é que elas devem ser. Ó. Devem ter suas relações coesivas bem explícitas, com conectivos causais, explicativos, conclusivos e ou consecutivos. Isso mostra que a prova de produção textual, a famosa prova de redação, exige do aluno o conhecimento dos conectivos semânticos, desses conectivos que vão ligar bem os termos. Na língua portuguesa, eu só tenho dois tipos de conectivos. A preposição, que liga palavras, e a conjunção, que liga orações e palavras de mesma função sintática. Quando você produz um texto como um todo, você, no final das contas, não vai ficar só ligando palavrinhas. Você vai ligar orações, você vai ligar frases, você vai ligar períodos, você vai ligar parágrafos. E para você poder fazer essa ligação, você vai ter que se valer muitas das vezes da conjunção. E aí você tem que tomar cuidado. Você tem, na verdade, que utilizar uma conjunção que realmente esteja empregando o sentido que você quer. Não adianta, por exemplo, você colocar o além disso, em que você tem o além que indica a soma e o disso que faz uma retomada, para você poder falar sobre oposição.
Então, você tem que tomar cuidado com essa situação, tranquilo? Então, se você ainda não fez, faça. Coloque o quadrinho das conjunções lá no teu quarto e vá gravando aquilo para você tirar de letra na hora de fazer uma prova de interpretação e na hora de produzir um texto, tá? Vamos lá. Vamos ver como é que isso daqui funciona na prática. Deixa eu apagar aqui para você entender direitinho essa relação de causa e consequência. Olha aqui, meu companheiro. É preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídios. Opa! Eu estou argumentando, hein? Ó, é preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídios. Agora, por quê? Vamos ver. Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime e mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade, do ponto de vista financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. Olha só que argumento, meu companheiro. Aqui é o seguinte, eu não só vou entender que você está defendendo que tem que investir na educação. Eu vou querer investir, meu parceiro. Vou querer tirar do próprio bolso. Opa, eu vou investir. Porque isso é argumentação, é convencimento. Então, na hora que o camarada disse aqui, ó, é preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídio. Até aí, tudo bem. Agora, por quê, meu parceiro? Vamos lá, apresenta aí teu argumento. Aí o camarada mostra, ó, além de um jovem instruído, ou seja, educado, estudado, ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime, porque isso é verdade, afinal de contas, por que ele tem menos chances de entrar para o mercado do crime? Porque ele tem mais opções, um leque vasto de opções para poder trabalhar, para poder crescer. E além dele poder trabalhar, já que ele é estudado, ele ainda acaba tendo uma outra coisinha. Ele acaba tendo mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade. De vez em quando, eu vejo alguns vídeos que a galera posta no Facebook, não no WhatsApp, porque eu sou avesso a essa situação do WhatsApp. Eu sou uma negação em informática, vocês já devem ter percebido. Então, olha só, o que eu vejo? Eu vejo um moleque lá, que alguns repórteres chamam de sementinha do mal. Aí o moleque tá lá, né? Com a arma na mão, com um fuzil, sem camisa, dançando o passinho do menor da favela, coisa e tal. Meu irmão, aquele moleque não tem consciência nenhuma daquilo que ele está fazendo. Se ele tivesse consciência, caramba, vai dar merda. Você acha que ele estava botando na internet? Você acha que ele estava? Provavelmente aquele moleque ali não tem um pai, não tem uma mãe. Ou então, se tem, não dá um exemplo digno. Porque imagina só, imagina você que está em casa aí agora, estudando para fazer uma boa prova de concurso público, para ganhar seus 7, seus 10, seus 15 mil reais. Você tem uma família estruturada, pensa agora. Aí imagina o seguinte, você deve ter agora, sei lá, uns 25, 30 anos, 40 anos, não sei. Imagina quando você era criança, com 12, 13 anos de idade. Pensa, eu agora tenho 12, 13 anos de idade. Será que você iria pegar uma arma, começar a dançar igual um maluco e postar no Facebook? Eu não ia fazer isso, porque o meu pai ia me arrebentar. Se não arrebentasse, eu pelo menos ia ter medo que ele fizesse isso. Sem contar que eu ia ter medo. Eu ia falar, caramba, se eu fizer isso daí, algum policial vai ver e vai me prender. Então, eu ia ter sempre noção que aquilo era errado e eu ia acabar não fazendo. Ah, eu vi um amigo meu fazendo. E caramba, maneiro. Mas, pô, teu amigo coloca a cabeça debaixo do trem, você vai colocar? Não, por quê? Porque você tem consciência. Da mesma forma. Ah, eu tô lá, eu moro na favela. Vamos supor, moro na favela e aí eu vejo o meu amiguinho dançando. Eu vou fazer isso?
Se eu tenho medo de alguém, se eu tenho consciência que aquilo está errado, eu não vou fazer. E um jovem que estudou, que reflete não só sobre suas ações, mas sobre a ação do outro, ele consegue ter a noção de que aquilo que ele faz vai refletir, vai, na verdade, trazer uma consequência. Toda atitude tem um efeito. Todo ato tem um efeito. Toda causa acaba atraindo o quê? Uma consequência. O jovem instruído tem essa noção. Aquele que não estudou, meu companheiro, não tem essa noção. Aí vamos lá. Do ponto de vista financeiro, e aí é o seguinte, ele primeiro falou da cognição, do ponto de vista da educação apenas. Agora ele vai trabalhar em cima do financeiro. E mexeu no financeiro, meu parceiro, aí o argumento é forte. A escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário. Eu não tenho os dados aqui agora, mas é com certeza 3, 4 ou 5 vezes menos. Caramba! Ou seja, para formar um cidadão de bem, custa menos aos cofres, saiu agora, aos cofres públicos, do que, na verdade, tentar regenerar um camarada que no final das contas já está perdido. Afinal de contas, imagina, na cadeia, estão dando trabalho para o camarada? Estão dando educação para esse camarada? Não, estão amontoando o camarada numa cela que cabe 20, eles colocam 80. Então isso daí não vai regenerar ninguém, né, meu companheiro? É só pensar um pouquinho, é só ter boa vontade. Se o Estado realmente tivesse boa vontade, tudo bem que hoje em dia os presídios já não ficam em centros, né, agrícolas, não dá para colocar todo mundo para trabalhar, mas para estudar dá, meu parceiro. Dá para montar, sim, umas salas aí para poder ensinar alguma coisa para esse camarada, para ele poder, pelo menos, ter uma perspectiva melhor de vida. Se o Estado não está fazendo, eu não sei por que não está fazendo. Porque é difícil. Imagina o seguinte, tem lá, não dá para pegar uma salinha, contratar uns professores. Já pagam tão mal para o professor, não é verdade? Então, não já dá para pegar uns professores e colocar ali para dar aula? Com certeza não vai custar nada. Vai ser muito mais benéfico para o Estado, para nós, para toda a sociedade. Tá? Eles gastam um pouquinho mesmo com o professor, bem só o LAC que paga. Né? E para o Irapuã, aliás, eu quero uma parcela desse dinheiro do Irapuã, pelo amor de Deus. Vem aqui comigo, estou brincando, gente, vamos lá. Ó. Olha a próxima. Testemunho de autoridades. Trata-se da fala de pessoas renomadas, de competência notória, sobre o tema discutido. Tipo, está falando sobre educação, vou falar do secretário de educação. Está falando de segurança pública, vou falar do secretário de segurança pública. Em citações diretas, use aspas. Afinal de contas, aquela fala não é minha, então se a fala é total de outra pessoa, eu coloco aspas. Se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. Como assim? Ó? Eu não tenho certeza exatamente do que foi dito, mas eu sei que isso foi dito. Agora, se ele utilizou um como, um também, um porém, um todavia, se ele falou perícia nos órgãos, ou se ele falou, na verdade, análise dos órgãos, pô, eu não sei. Então, o que você vai fazer? Você tem a noção da ideia? Então, você vai, com as suas próprias palavras, dizer aquilo que o camarada disse, não é verdade. Mas, se você não tem a noção, você faz uma paráfrase, quer dizer, tá? Ah, mas aí não é a citação também? É, mas com as suas palavras. Então, você não precisa usar as aspas. Você só usa as aspas se aquela frase, se aquele texto for na íntegra de outra pessoa. Não invente citações ou autoridades inexistentes. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Só para citar como exemplo, na época em que eu fazia faculdade, eu fazia uma matéria chamada Filologia Românica. E uma vez na prova de Filologia, eu disse
que a filologia era o conhecido, né, era o conhecimento do conhecido, e que o filólogo era uma águia da intelectualidade. Coloquei lá no finalzinho. A professora ficou muito feliz com aquilo, porque ela pensou assim, nossa, o filólogo é a águia da intelectualidade? Eu sou filóloga? Nossa, eu sou uma águia da intelectualidade. Ela ficou muito feliz. Aí, porra, é claro que eu tirei 10. O que um amigo meu, professor de língua portuguesa hoje em dia também, professor chamado Bernardo Augusto, que trabalha aqui no Rio de Janeiro, ele fez no período seguinte. Ele era meu calouro, né? Então, no período seguinte, ele botou assim, ó, segundo filólogo Sidney Martins. Porra, eu não era filólogo nenhum. Aí ele botou que o filólogo é uma águia da intelectualidade. Acabou passando batido, deu certo, mas ele inventou. Eu não sou filólogo nenhum. Não, mas vamos considerar que você porque você estudou filologia. Não, mas eu não era filólogo, eu era um aluno. Tranquilo? Agora, se a professora tivesse tido um pouquinho mais de atenção naquele momento, ela iria ou não iria dar uma rabiscada ali? Ô, vem cá, quem é esse filólogo, Sidney Martins? Nunca ouvi falar. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Olha aqui como é que funciona. Deixa eu apagar aqui. Segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática, utilizando a música em sala de aula. Beleza. Também, o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica, ou seja, confirma. A música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Agora, olha só. Quando ele começou aqui falando sobre o secretário de Educação da cidade de Londres, ele disse assim, ó, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática, utilizando a música em sala de aula. Até aí, ele disse o que o secretário realmente falou, só que ele não tinha certeza na íntegra sobre o que realmente foi dito. Ele tinha noção, ele tinha ideia do que foi falado, mas com as palavras do início ao fim de forma correta, o camarada aqui não tinha noção. Então, o que ele fez? Uma paráfrase. Agora, na hora em que foi falar do presidente da Associação Brasileira, tinha certeza. Por isso colocou o quê? Aspas, aqui, ó. Então, na hora em que foi colocado isso daqui, ó, a música é a matemática dos ouvidos. E as crianças adoram isso. Quem realmente disse isso? O autor deste texto ou o presidente da Associação Brasileira? Com certeza o presidente da Associação Brasileira disse isso na íntegra. Por isso, ó, que ele colocou entre aspas. Mas preste atenção, não precisa ser entre aspas. Pode ser uma paráfrase. Ou um ou outro. Os dois já dão o quê? Um respaldo. Porque olha a continuidade do texto. Percebe-se então, e aí olha só, percebe-se então. Esse então, ele tem valor conclusivo. Então, meu irmão, está todo mundo falando que a matemática pode ser bem ensinada através da música, ó. Portanto, então, logo, a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, fazendo novos acordes para a educação matemática. Ou seja, ele pegou o testemunho dessas autoridades, porque, afinal de contas, não é o teu vizinho que está falando. Não é qualquer um. É uma autoridade. Uma autoridade respeitada no assunto. Imagina o seguinte. Imagina você pegar, sei lá, um jogador de futebol. Um jogador de futebol. Qualquer um. Hoje em dia, um jogador de futebol famoso. Sei lá, o Neymar. Aí você bota aqui, ó. Segundo Neymar,
ensinar matemática com música é o que há. Até rimou, né? Meu parceiro, o Neymar é secretário de educação? O Neymar pode falar de futebol, mas não pode falar de educação. Ah, mas, o Neymar é estudado também, professor. O Neymar pode falar sim, ele falou, eu achei bacana o que ele falou. Beleza, só que você tem que ter bom senso, né, meu companheiro? Se você está falando sobre educação, você tem que falar sobre quem? Qual é a autoridade que você vai utilizar? É um educador, um Paulo Freire aí da vida, é um secretário de educação, é a fala de uma secretária, de uma ministra da educação, é alguma coisa assim do tipo. Não qualquer um, entendeu? Não que o Neymar seja qualquer um, mas nesse momento em que eu tenho que falar de educação, eu tenho que utilizar autoridades que sejam da área da educação e não autoridades do campo do futebol. Tranquilo? Então vamos lá. Olha a próxima aí agora. Vamos trabalhar os contra-argumentos. Eu, particularmente, acho isso daqui uma forma, na verdade, não perigosa, mas uma forma em que o camarada precisa dominar bem para poder produzir um bom texto. Olha aqui. Contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua, para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor, ou seja, de quem está lendo. Seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia combatida por um conectivo de oposição. Meu companheiro, mais uma vez a conjunção fazendo parte de nossa vida. Olha como é que isso vai funcionar. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. Quando o camarada coloca muitos afirmam, eu tenho que tomar cuidado. Será que aquela ideia também é minha? Ou é uma ideia só dos outros? Eu vou sabendo desenrolar. Aqui ele coloca, muitos afirmam que a prioridade, olha só, a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. No entanto, se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões, que regiões? O Pantanal e o Cerrado, a maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. Ou seja, o camarada aqui não está dizendo que não tem que preservar a Amazônia. Ele está dizendo que não pode preservar apenas a Amazônia. Haja vista que no Pantanal e no Cerrado tem mais gente, tem uma população ali. E se a gente não cuidar, a degradação vai ser o quê? Muito maior. Foi ou não foi um excelente argumento? Foi um excelente argumento. Então, se eu vou trabalhar contra a argumentação, gente, eu tenho que ter um elemento de oposição. E aí você sabe que o elemento de oposição é a adversidade. Então você tem, no entanto, você tem entretanto, você tem todavia, você tem porém, você tem o mais, você tem o contudo. Se você já domina isso daqui, você com certeza pode fazer uma contra-argumentação. Ah, tudo bem que a galera diz isso, mas, porém, todavia, entretanto, entenderam? Então, meus companheiros e companheiras, olha a dica que eu vou te dar. Vocês aprenderam algumas formas de argumentar. Vocês viram que aqui nós falamos de meio ambiente,
nós falamos de educação, nós falamos de política. Nós falamos de política. Nós falamos, de certa forma, de infraestrutura. Nós falamos de economia. E é o seguinte, isso aqui pode ou não pode cair na tua prova? Com certeza absoluta. E aí, seria ruim se você pegasse isso daqui e começasse a dar uma analisada, começasse a pesquisar sobre, começasse até a produzir algo parecido, ou às vezes até idêntico. Se você pega um parágrafo desse sobre a educação ali, sobre o investimento na educação e não nos presídios, e coloca na tua redação, será que vai ter algum problema? É óbvio que não. Mas para isso você precisa de respaldo, você precisa buscar esse conhecimento, tranquilo? Então olha aí, negocinho que eu vou botar para vocês. Tá vendo o House? O Dr. House? Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Eu sempre procuro colocar uma mensagem para os meus alunos no final da aula. E essa mensagem, vira e mexe, eu repito. Primeiro porque eu gosto da foto, achei bonita. Mas porque eu acho interessantíssimo, na verdade, interessantíssima, a ideia imposta aqui. Perder, meu parceiro, você vai perder, não adianta. Não tem quem não tenha uma derrota na vida. Essa é a verdade. Perder, você vai perder. Perder, você vai perder. Todo mundo perde. Algum dia você vai perder. Agora, ser derrotado é só quando você desiste. Imagina o seguinte, fiz uma prova. Esses dias eu fiquei muito triste com uma coisa que eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo de um candidato que cometeu suicídio. Cometeu suicídio porque não passou numa prova. Ele foi fazer uma prova da PM aqui do Rio de Janeiro. Uma prova da PM. E aí olha o que ele fez. Ele tinha uma mulher com um filho de 2 anos e outro na barriga, ou seja, ela estava grávida. E ele já tinha 30 anos e resolveu abandonar o emprego para investir para poder passar nesse concurso. Como ele tinha 30 anos, era o último concurso que ele iria prestar. Quando ele viu o resultado, ele viu que não havia passado, o que ele fez? Ele cometeu suicídio. Meu companheiro, para e pensa. Do que adiantou ele cometer o suicídio? Agora, tá aí, ó, uma mulher com 2 filhos para criar, 2 filhos pequenos. Que ajuda ele deu para ela? Então o camarada se desesperou porque perdeu. De repente, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Deus sabe o momento certo. Se você não passou num concurso, é porque ou você não estava preparado, ou porque realmente Deus não quis. Imagina, será que ele seria um bom policial? Será que a vida dele ia ser bacana? Será que de repente ele como policial não poderia trazer riscos para a família dele? Então Deus sabe tudo. Deus sabe o que é melhor para você. Então, meu parceiro, se você perder, não abaixa a cabeça não. Não se sinta um derrotado, porque você com certeza não é. Com certeza não é. Levante a cabeça, amadureça. Essas perdas que nós temos servem para amadurecer. O homem tem que aprender com o erro. Se ele não aprender com o erro, ele não vai aprender com nada. Você não aprende com acerto. Quando você acerta, você não está aprendendo nada. Eu costumo dizer para o meu aluno, ele pega um questionário com 10 questões e ele gabarita. Eu dou os parabéns, mas ele não aprendeu nada. Sabe quando é que ele aprende? Quando ele erra as questões. Porque aí, no momento em que ele erra, ele busca aprender sobre aqueles erros. E aí sim ele está aprendendo. E é assim no estudo, e é assim em qualquer coisa que acontece na vida. Então, meu companheiro, você não pode se dar por derrotado em nenhuma situação. Pode ter certeza disso, porque você é um vencedor. Só de você estar aqui, assistindo a essa aula, estudando, você já está mostrando que você é diferenciado, que você batalha, que você quer uma conquista maior. Tranquilo? Então, meu companheiro, avalie aí a nossa aula, porque isso é sempre importante, porque o teu retorno, o teu feedback vai fazer com que eu possa melhorar cada vez mais e mais essa aula. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aí pelo meu e-mail, sidneyclassea@gmail.com, ou com o LAC,
ou então me adiciona no Facebook, Sidney Martins, eu sou o primeiro que aparece e com certeza eu vou te dar um apoio aí na medida do possível, tranquilo? De resto, meu companheiro, vá agora descansar, tomar um café, beber uma água, sai para passear com a patroa, porque isso é importante também, só estudar não adianta, você tem que ter um momento de lazer, então vai curtir, vai dar uma volta numa lagoa, numa cachoeira, numa praia, vá ao cinema, vá curtir a vida, meu companheiro, porque isso também é importante, tranquilo? Então, meu companheiro, é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento, e dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.